Pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guilherme e hoje a gente vai trazer aqui para vocês na análise alguns padrões encontrados nos gols marcados pelo Atlético Mineiro e também nos gols sofridos. O Atlético que vem desempenhando muito bem nessa temporada, no Brasileirão em 26 rodadas são 42 gols marcados e apenas 19 gols sofridos, e pela Copa do Brasil uma marca maior ainda de 14 gols marcados para apenas 4 gols sofridos. Então vamos começar aqui com os gols marcados. Esse primeiro lance contra o Bragantino representa bem o tipo de padrão que a gente encontrou principalmente nas últimas partidas do Atlético, que é buscar os corredores laterais e fazer esse cruzamento para a área, seja o cruzamento para esse corredor mais central aqui, mais para o meio da área, e principalmente também para o lado oposto. Então, se a jogada se inicia por um lado, ela tende a terminar pelo outro lado com uma bola dentro da área. Aqui contra o Bragantino a gente vê o Sacha com a bola pelo lado direito, e os jogadores do Atlético a gente já pode perceber aqui vários jogadores chegando na área. Alguns jogadores vão pisar na área, outros vão ficar para fazer esse balanço para uma possível disputa de segunda bola. Então o cruzamento acontece no lado oposto e o jogador do Atlético chega para finalizar a gol. No fim da jogada, como a gente pode reparar, 3 jogadores fazendo esse balanço, mais de um jogador dentro da área. Então, se essa bola volta, o Atlético ainda tem vantagem na disputa por contar com essa quantidade de jogadores aqui. E a gente vai ver que isso também é padrão nesse tipo de jogada do Atlético. Aqui já contra a equipe do Ceará, mais uma vez, a gente vê a jogada se iniciando pelo corredor esquerdo e vai morrer aqui no corredor central com a chegada do Diego Costa. A gente vê aqui o Caleb tinha a bola, deu um passe de retorno para o Nacho, ele infiltra e cruza para o Diego Costa fazer o gol. Mais uma vez, não é só um jogador que está dentro da área, a gente tem aqui o Sacha também, e o Sacha inclusive nesse gol foi muito importante, ele atrai aqui a atenção do zagueiro do Ceará, que tira a atenção do Diego Costa e ele chega livre para fazer o gol. De qualquer forma, vale pontuar então a jogada se iniciando pelo corredor lateral e finalizando aqui mais centralizado, mais de um jogador dentro da área, o Tietê aqui fazendo esse balanço para uma possível disputa de segunda bola, assim como a gente viu no lance contra o Bragantino. Contra a Chapecoense, a gente vê o mesmo tipo de jogada. A gente já vê aqui no início da jogada a bola pelo corredor esquerdo, 4 jogadores do Atlético de frente para a baliza, buscando atacar a área e ficar no balanço aqui, contra 4 jogadores também da Chapecoense. Então, no final da jogada, a gente já vê mais uma variação, que é o cruzamento, mais uma vez centralizado, ainda que não seja o Diego Costa em campo. O Sacha fez o gol aqui e nesse momento a gente não tem mais de um jogador dentro da área, mas a gente continua vendo aqui essa opção de 3 jogadores do Atlético para fazer esse balanço e uma disputa, uma possível disputa de segunda bola. Mais uma vez a jogada que se inicia pelo lado esquerdo e finaliza com o cruzamento dentro da área. Contra o Fluminense, a gente tem mais um exemplo desse tipo de lance. A bola é lançada aqui para o Vargas no corredor direito e ele já vai fazer esse cruzamento dentro da área. A gente vê 3 jogadores do Atlético dentro da área e essa jogada acontece com o cruzamento que a princípio era para ser nesse meio da área aqui, mais centralizado, mas a bola desvia e do lado oposto tem um jogador esperando. Então, ainda que a bola não chegue onde o time quer que chegue, né? Que nesse caso o cruzamento foi com o objetivo de chegar aqui, se eu não me engano, para o Igor Rabelo, mais centralizado. A bola tem um desvio e mesmo assim o Atlético conta com o jogador do lado oposto chegando para finalizar. A gente pode ver 3 jogadores dentro da área, jogadores prontos para fazer esse balanço e mais um gol aí de cruzamento. Contra o Fortaleza, a gente vê a jogada se iniciando mais de uma forma, o Atlético que
faz gols de cruzamento, mas por meio de transições, contra-ataques, e aqui a gente vê mais outro tipo de jogada, que é uma jogada bem construída, um ataque posicional, como a gente chama. Então a jogada se inicia aqui atrás com o Mariano, a gente vê que ele busca o Nacho no corredor central, mas o Nacho já domina, buscando o lado do campo. Então é uma estratégia muito bem definida pelo Atlético, esse tipo de jogada. Ainda que a bola chegue aqui no corredor central, a ideia é buscar esses lados, como a gente pode ver a posição do Nacho, que ele já domina buscando o corredor lateral direito, e é isso que acontece. Ele busca o companheiro do lado direito, que faz o cruzamento, de novo, mais de um jogador dentro da área, e a bola sobra para o Vargas, que vai conseguir achar aí o Zaratio após uma falha da defesa do Fortaleza. Como a gente pode ver, só um detalhe mesmo, os jogadores todos com os olhos voltados para o Vargas e esquecem o Zaratio aqui para ficar livre e fazer o gol. Mas tem mais um detalhe que a gente pode reparar, é o Arana chegando aqui do lado esquerdo. Se essa bola desvia, se essa bola é cortada para cá, a gente tem novamente mais um jogador chegando do lado oposto para preencher esse espaço e tentar fazer o gol. Mais de um jogador dentro da área, jogadores prontos para fazer esse balanço e disputa da segunda bola mais uma vez. Contra o Palmeiras, a gente tem mais um exemplo de jogada iniciando por um lado. A gente vê mais de um jogador dentro da área, jogadores prontos para fazer o balanço, e a bola é lançada aqui próximo à segunda trave, já do lado oposto onde a jogada se inicia. Então, cruzamento aqui na área, 3 jogadores do Atlético pisando na área, jogadores prontos para fazer esse balanço e disputa de segunda bola mais uma vez. Mais um gol do Atlético aí se inicia sendo feito nesse tipo de jogada. Contra o Sport, aqui o Guilherme Arana jogando pelo lado esquerdo, e com a presença do Diego Costa em campo, a ideia é cruzar para esse corredor central. Mais uma vez ele faz o gol se posicionando aqui nessa região mais centralizada. Então a gente vê mais de um jogador pisando na área novamente, e o cruzamento feito pelo Guilherme Arana buscando o Diego Costa mais centralizado. Então a gente tem uma variação grande ainda que seja cruzamentos, né? A gente tem uma variação grande de como essas jogadas ocorrem, seja por meio de contra-ataque, de ataque mais posicional, seja um cruzamento mais centralizado ou um cruzamento para o lado oposto. Então o padrão que sempre permanece é que o time vai chegar por meio de cruzamentos, que vão ter jogadores, mais de um jogador pisando na área, e jogadores do Atlético prontos para disputar essa segunda bola. Um exemplo disso foi o que a gente viu agora recentemente contra o Fortaleza, o gol de rebote do Zaratio exemplifica bem isso. A bola foi lançada na área e sobra para ele para pegar de primeira aí esse rebote, sem muitos adversários aí para impedir que ele conseguisse fazer a finalização. Outro tipo de jogada que a gente tem bem padronizada no Atlético e que tem sido recorrente nos últimos jogos é a jogada de escanteio com essa cobrança na primeira trave. Aqui a gente tem o exemplo de como isso foi feito contra o Atlético Goianiense. Uma batida fechada, bola do lado direito, jogador canhoto na bola na primeira trave, Nathan Silva sobe para fazer o gol. Contra o Fortaleza a mesma coisa, escanteio do lado direito, bola lançada na área por um jogador canhoto, fazer essa batida fechada, encontrar o Júnior Alonso aqui na primeira trave e fazer o gol. Mais uma vez, bola vindo de escanteio. Contra o próprio Fortaleza, em outra partida, bola do lado esquerdo, a batida se mantém fechada, então troca o batedor para um batedor então destro para fazer essa batida fechada e encontrar o Hever aqui na primeira trave também. Aqui a gente já tem mais um lance que exemplifica a jogada pelo lado oposto e como o Atlético sabe aproveitar desse tipo de dinâmica. Como a gente pode ver aqui na área destacada, os jogadores do Fortaleza com a atenção voltada para o Zaratio, e ele consegue achar o Hulk que ataca o lado oposto, livre de marcação, e ele chega para fazer o gol. Na imagem a gente tem ainda o Jair aqui fazendo esse balanço para um possível rebote, uma disputa aqui fora da área.
Além dessas jogadas, né, que a gente já trouxe aqui, tem mais um para finalizar, que são os pênaltis. O Atlético tem muitos pênaltis marcados a seu favor e significa então que a equipe cria muito, que a equipe chega muito na área e está sempre buscando levar perigo para os seus adversários. A gente vai encontrar aqui uma variação muito grande de batedores e a gente começa com o Hulk cobrando contra o Fluminense, fazendo o gol. Mais uma vez o próprio Hulk contra a equipe de Ceará. A cobrança é convertida também mais uma vez. Já contra o Santos a gente tem o Nacho na cobrança, essa variação então de cobradores, mas vale destacar que os gols se mantêm, a qualidade da batida, da cobrança e dos batedores se mantém. O Atlético então com um alto nível, seu elenco muito qualificado. A gente tem aqui o Nacho na cobrança, o goleiro espalma e a bola sobe para ele fazer de cabeça, ele ainda completa. Na mesma partida ele já tinha feito um gol de pênalti. E por fim a gente tem aqui contra o Sport um terceiro jogador, que foi o Vargas, fez uma cobrança perfeita, a bola foi bem na gaveta, sem chance para o goleiro. Então isso mostra a qualidade do elenco e como o Atlético pode explorar esse tipo de jogada, explorar o seu elenco, tanto na questão dos pênaltis, né, dessa bola parada, na questão dos escanteios. A gente tem, como a gente viu, o escanteio por um lado, a gente tem um bom batedor, por outro lado tem outro bom batedor, jogadores diferentes para fazer o gol, como a gente viu aqui no vídeo, um gol feito pelo Hever de cabeça, outro gol pelo Nathan Silva, outro pelo Júnior Alonso, e além disso os cruzamentos feitos pelos mais variados jogadores e concretizados em gols também por jogadores diferentes. Um pouquinho então agora dos gols sofridos pelo Atlético, o Atlético que ainda que tem sofrido poucos gols na temporada, no Brasileirão, na Copa do Brasil, a gente buscou então tentar encontrar alguns padrões nesses gols tomados. O Atlético que toma gols dos variados tipos, contra o Fluminense, por exemplo, foram 2 gols de pênalti, enfim, mas a gente tentou achar um padrão e principalmente nesses últimos jogos, o que a gente percebe esse tipo de jogada também, bola circulando por um lado e terminando do outro lado. Mas principalmente isso acontece por algumas decisões erradas dos jogadores do Atlético, como a gente vê no exemplo aqui contra o Atlético Goianiense. O Nacho estava próximo aqui do Janderson, muito longe do portador da bola, ainda assim ele tenta fazer essa pressão. Depois que o Atlético Goianiense recupera a bola, o Nacho salta para fazer essa pressão, cede o espaço aqui que foi atacado pelo Janderson. Então uma decisão tomada errada, o que poderia ter sido feito, já que o Nacho veio, o Alan fechar um pouco essa opção de passe, ou o Alan fazer essa pressão e o Nacho continuar se acompanhando. Como a gente vê na sequência do lance, a bola chega do outro lado, livre de marcação, o Janderson consegue ficar frente a frente com o Everson e fazer o gol. 3 jogadores aqui na bola, o Alan com uma recuperação um pouco lenta, e o Atlético então toma esse gol após a bola mudar de corredor. A gente tem mais uma vez contra o próprio Atlético Goianiense, depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobra, é espalmada pelo Everson e a bola sobra para o Janderson novamente. E aqui a gente percebe os jogadores do Atlético com os olhos voltados, o corpo voltado para a bola, para a posição em que a bola está. E no fim da jogada, o que a gente vê, esses 3 jogadores do Atlético Goianiense chegam livre contra apenas um marcador do Atlético. A bola então entra aqui rasteira e o jogador do Atlético Goianiense domina, tem tempo para dominar e finalizar a gol. A gente já vê também a bola saindo de um lado e vai entrar do outro por meio de cruzamento. Mais uma vez um lance de desatenção. O Atlético que tem uma quantidade boa de jogadores aqui nessa zona, mas esses jogadores não vão acompanhar, não vão entrar na área. E o Atlético fica então em desvantagem. Aqui a gente vê 4 contra 3 nessa imagem, nesse pedaço da imagem. E a bola entra então por conta desses detalhes. Os jogadores não fazem esse acompanhamento, os jogadores não conseguem dividir referência, acompanhar os adversários e ao mesmo tempo marcar a bola. A gente vê os olhos voltados todos para a bola e nesse momento os jogadores da Chape se aproveitam para entrar nas costas da zaga e fazer o gol então do empate. A gente tem o Atlético mais uma vez tomando uma decisão errada, perdendo essa disputa
é uma questão individual aqui do Nathan Silva. Ele perde essa disputa pelo lado esquerdo do Palmeiras e a bola vai chegar aqui do lado oposto, com os jogadores, mais de um jogador tendo a opção de fazer o gol. A gente vê os jogadores do Atlético com os olhos voltados para a bola e 3 jogadores do Palmeiras se oferecendo como linha de passe. Se essa bola não entra do lado oposto, esse passe de retorno entra e o jogador do Palmeiras também poderia ter feito o gol. Então, mais uma vez, uma desatenção do Atlético e bola começando a jogada então de um lado e finalizando de outro. Por fim, a gente vai ver um gol sofrido contra o Santos, que mostra mais uma vez essa desatenção e essa tomada de decisão errada, um pouco precipitada, na minha opinião. O Atlético aqui, que defendia com 3 contra 2, tinha um momento que a gente chama de bola descoberta, né? Esse jogador sem nenhuma pressão muito presente aqui nele. O ideal seria esses jogadores andarem um pouquinho para trás para ganhar tempo para os seus companheiros pressionarem o portador da bola. Então a gente tem uma linha de 3 aqui, mas o que a gente vê é que à medida que esse jogador avança, essa linha vai se desfazer. Aqui a gente tem o Marinho, que saiu dessa posição e atacou as costas da zaga. Com isso ele leva o Dodô e o Hever, podendo fazer essa linha de 2 contra 1, podendo segurar esse ataque do Santos. Ele decide saltar a pressão. Então essa linha é quebrada, Dodô é induzido pelo Marinho, o Hever salta a pressão. Nesse momento a bola chega para o Raniel, que ele tem esse espaço para finalizar. Então, desses poucos gols sofridos para o Atlético, a gente tem alguns lances, alguns detalhes em comum, que são esse tipo de cruzamento, bola chegando de um lado para o outro, essa desatenção que por vezes acontece e pode custar caro. A gente vê, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, que o time perdeu de virada, 2 lances de desatenção, contra o Palmeiras, que custou, ainda que tenha sido um erro individual do Nathan Silva, mas custou a classificação aí para a final. Então, ainda que sejam poucos gols tomados, são detalhes que fazem a diferença e o Atlético tem sofrido um pouco com isso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a nossa análise sobre alguns padrões encontrados aí nesse time do Atlético, seja nos momentos de atacar, nos momentos de defender. Curtam o vídeo, deixem nos comentários aí o que vocês acharam, da análise, o que vocês esperam aí do Atlético para esse resto de temporada. Será que vai conseguir ficar com o título do Brasileirão? Como que vai ser essa partida de volta e talvez uma possível final na Copa do Brasil? Enfim, deixem aí as opiniões de vocês e as expectativas com o Atlético, que vocês acharam do vídeo. Enfim, agradeço e até a próxima, até os próximos vídeos.